O texto da medida provisória que trata de mudanças do Fundo Rural e também da renegociação da dívida foi aprovado hoje com poucas alterações. Agora, quem aderir ao programa vai ter que pagar 2,5% da dívida total antes de parcelar o restante. O prazo de adesão é 20 de dezembro e o texto ainda precisa passar pelo plenário e a oposição promete dificultar a aprovação. Por diversas vezes, deputados e senadores do PT tentaram adiar por mais um dia a votação da medida provisória. Depois de 30 minutos de conversa, houve acordo entre os congressistas. Eu temo que os médios e os pequenos frigoríficos, principalmente, que são os que deixaram, vamos dizer, de pagar mais tempo essa contribuição, são os que terão mais dificuldade. Eu espero só que no plenário, né, nós ainda temos o plenário, que você pode ter alguns destaques e que isso possa ser modificado. O texto da relatora sofreu 3 alterações. A primeira é que produtores, pessoas jurídicas, já vão poder pagar o Fundo Rural pela folha de pagamento a partir do ano que vem. Pela proposta original, isso só aconteceria em 2019. Já as outras mudanças não agradaram muito o setor. A alteração no valor de entrada da renegociação, que passou de 1% do valor da dívida total para 2,5%, e a alíquota de cobrança, que vai ser de 0,8%, e não 0,3%, como queria a bancada ruralista. E no setor produtivo tem um agravante. A safra já foi, você não tem nenhuma colheita no final do ano, né? A não ser aqueles que produzem mensalmente, como é o caso do leite e de outros lugares, mas está numa situação difícil, todos vivendo um momento difícil financeiramente. Então, a entrada que nós gostaríamos de para aderir ao programa fosse de 1%. E toda a diferença fosse paga em parcelas a partir de 2018. O pedido para a briga na comissão foi exatamente para poder majorar esse valor, sair de 1% para 2,5%, né? E 2,5% para quem deve 80 milhões, às vezes, é muito dinheiro. Um frigorífico, por exemplo, que gera 600 empregos, 500 empregos, pequenos frigoríficos, não estou falando aqui de grandes frigoríficos, não. Empresas familiares, regionais, que às vezes ficam com essa dívida acumulada. A bancada ruralista julgou a aprovação na comissão mista como uma difícil batalha. A oposição promete fazer novas alterações e dificultar o texto no plenário. Conseguimos, numa mediação aí, diminuir, vamos dizer, esse custo, esse risco na Previdência, mas o nosso voto contrário aqui foi para poder criar as condições de disputar ainda alguns pontos que nós queremos melhorar no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. E aqui assim, no toque da tela, quer ver? Vai aparecer Dr. Ricardo Afonsin, direto de Porto Alegre, estava atento à reportagem, assim como eu e você aí do outro lado. Dr. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite, 7h35 agora pelo horário brasileiro de verão. Não podia ser outra pergunta, né? Essas novas regras, afinal de contas, facilitam a adesão do produtor e mais. Foi uma conquista ou não foi, afinal de contas? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Pelo que eu entendi do nosso líder do PT ali, o que é o melhorar para ele é piorar para os nossos agricultores que têm que pagar essa conta. Mas o fato é que as modificações feitas no relatório da deputada Tereza Cristina, aumentando de 1 para 2,5 e não mantendo aquele 0,3 sobre o passado, e são 3 medidas, e essa questão da pessoa jurídica, então, pagar sobre a folha a partir de 2018. Só pioraram, né? Porque 2,5% é muito dinheiro. É sobre o montante da dívida cheia, sem nenhum desconto. Ninguém tem esse dinheiro até o fim do ano para pagar esse valor. Então, para o produtor rural, eu considero essa medida provisória inócua, ela não resolve o problema. Para a indústria, pode ser que, dependendo do tamanho da indústria, traga alguma condição de aderir à medida provisória. Eu não vejo condições, uma medida provisória que o ano que vem terá que pagar 1,5 mais 0,8 sobre o passado, ainda vai ficar um resíduo para daqui 174 meses, eu não vejo, que às vezes continua sendo 2,3 sobre o valor do montante da produção bruta, é um imposto absurdo, violento, não tem como ser coberto aí pela nossa produção agrícola. Eu vejo com grandes dificuldades, o produtor fez isso contando com uma decisão do Supremo unânime do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, quando já existia essa nova lei 10.256, que agora veio ser adotada como constitucional, realmente é uma situação totalmente injusta e que não sei que desfecho terá isso. Eu espero que agora também já está, assim como
uma morte anunciada, porque o ministro Alexandre de Moraes já pautou para o dia 17 a 23 desse mês, julgar os embargos declaratórios embargo declaratórios da decisão que deu pela constitucionalidade. Ele, ao pautar pelo julgamento virtual não sendo presencial, já é o anúncio já está anunciada a morte. Ele vai confirmar o que ele julgou antes, sem alterações. Há uma expectativa que, pelo mínimo, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal peçam o julgamento presencial quando haverá um grande debate, e aí pode ser que se consiga a modulação, que seria a situação mais justa, atendendo aquilo que o Supremo fez, dando segurança jurídica aos produtores rurais. Manter essa decisão do Supremo é absolutamente injusta e que cria realmente uma situação de pânico, porque todos confiaram na decisão do Supremo. E mudar dessa forma que foi mudada é uma coisa que vai ficar para a história do país. Vamos aguardar, espero que não seja o julgamento virtual, que vá para o plenário, e no plenário aí teríamos, assim, no julgamento presencial, alguma condição de modificação desse julgamento anterior. Então, tudo isso deve acontecer. Agora, esse relatório vai para o plenário também da Câmara. O PT aí está querendo piorar ainda mais um pouco, pelo que eu entendi, mas lá teremos muitas emendas ainda a serem apresentadas e que os destaques serão examinados. Mas o problema todo é o prazo também, que tem que ser até o dia 28 agora de novembro, esse julgamento, essa aprovação na Câmara, para que tenha validade ainda este ano e se possa ter alguma solução. Mas, no meu entendimento, tem que modificar muito ainda essa medida provisória para que ela possa vir a ser atendida pelos nossos produtores. Para encerrar, Márcia, amanhã está marcado também no Supremo Tribunal Federal o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação direta de constitucionalidade que o PP entrou em relação ao Código Florestal, que também espero que o Supremo não mude o Código Florestal, porque foi uma grande negociação, como já disse aqui, e que se chegou a esse texto apaziguando os interesses dos ambientalistas, da produção rural, e agora, se ele for modificado, realmente nós teremos outro grande prejuízo ao setor, que eu espero que não aconteça. Então, tudo isso estará acontecendo essa semana aí, meu amigo Márcio. Vamos ver como é que termina a coisa. Temos são questões importantíssimas para o final do ano aí. É com você. O Joacir Bonavigo disse assim, boa noite, mais uma vez o agricultor tem que pagar a conta. Ele está conosco aqui online no nosso Facebook, assistindo o RN ao vivo. Infelizmente, né, doutor Ricardo? Mas obrigado, é isso aí. Vamos para a próxima. Até mais. Mas esse desespero do governo para arrecadar, eu não sei se ele vai conseguir ter sensibilidade para mudar esse assunto que está aí na pauta. Talvez esse ano. Até mais. Absolutamente. Obrigado, até mais, doutor Ricardo.